Bem-vindos ao Literatos TV, um programa para quem gosta e para quem não gosta de literatura. E hoje para discutir um assunto que, no mínimo, é sagrado, né, Wilton? Vamos falar de uma obra milenar, a Bíblia, né, Michael? A Bíblia. Essa relação, né, entre Bíblia e literatura, Bíblia e cinema, né, que sempre foi uma relação muito profunda, muito profícua, que gerou muitas obras, muito debate, muita polêmica algumas vezes também. Sempre, né? Sempre que se fala de religião, o assunto se torna polêmico, mas o nosso objetivo aqui não é polemizar em cima disso, né, Michael? Exatamente. O que nós vamos comentar? Nós vamos comentar sobre cultura, sobre literatura, sobre cinema. A gente não tem intenção de questionar nenhum dogma, de ofender nenhuma religião, de desrespeitar a crença de ninguém, não é nada disso. A gente vai discutir arte, vamos dizer assim. Arte, né? Justamente porque o assunto ele está na praça, né? O tempo todo nós temos aí filmes baseados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e às vezes grandes produções, né? Filmes que são caríssimos e filmes que trazem um público muito grande para o cinema e também para as reflexões que são propostas aí pela Bíblia. Então, nosso assunto hoje é por que a Bíblia vem sendo adaptada para o cinema. Mas antes de falar disso, a gente pode citar aí algumas obras, né, Michael, que fazem forte referência aí à Bíblia. Exato. Obras da literatura. Obras da literatura. Podemos começar por qual delas, então? Olha, eu acho que a obra basilar, né, nesse aspecto é a Divina Comédia do Dante Alighieri. Que estabelece... Eu acho que principalmente para as pessoas, para a nossa cultura, ficou meio que um inferno assim, estabelecido pelo Dante, né? É verdade. O próprio T.S. Eliot, ele tem um ensaio a respeito disso e ele diz o seguinte, né, que é mais fácil fazer literatura com o sofrimento, com a dor, com aquilo que é feio e repugnante, do que fazer literatura com o paraíso, né? É por isso que quase todo mundo que fala da Divina Comédia, né? Fala do inferno, né? Quando o paraíso, né? A terceira parte da Divina Comédia é um poema tão bem escrito quanto. E falando em paraíso, nós temos ainda também uma outra obra, que é o Paraíso Perdido, de Milton, né? Que também faz essas referências e também a poesia, né? Mas acaba influenciando aí fortemente, fazendo referência à Bíblia, né? Sabe o que eu gosto do Paraíso Perdido, do Milton? É por causa daquela fala do diabo, né? Porque tem a queda, né? O demônio, ele cai, né? No pandemônio, né? E aí ele deixa de ser belo e se torna chifrudo, rabudo, cheirinho de enxofre, aquela coisa toda, né? E Deus manda um mensageiro, né, para chamar, né, o Lúcifer de volta, né? E ele diz assim, eu prefiro ser um rei no inferno do que ser um escravo no céu. Muita gente usa essa frase porque realmente ela é uma frase poderosa. O que mais que a gente tem? Então, a gente tem o William Blake também, com as suas poesias que fazem forte referência aí à Bíblia, né, Michael? O William Blake, né, essa visão cósmica, né, do universo, né, também nas pinturas, né, tanto na literatura quanto nas artes plásticas. Ele, inclusive, teria feito ilustrações da Divina Comédia. Da Divina Comédia, né, e tal. E na literatura brasileira, o que a gente tem dali, assim, que faz uma referência mais imediata? Assim, a gente tem o Machado, que fazia inúmeras referências na obra dele, né? Certo. Claro, fazia Shakespeare também, fazia outros autores, mas fazia de vez em quando também referência à Bíblia, o próprio título, né? Esaú e Jacó, por exemplo, bem claro, assim, né? Exatamente. Entre outras referências que a gente podia citar. Mas nós temos também, Michael, um romancista mais próximo da gente, que ainda está vivo, né? O Raduan Nazar, com o seu Lavoura Arcaica, que nada mais é do que uma reinterpretação da parábola do filho pródigo, né? É verdade. Ali o filho pródigo está bem explícito, né, na história da lavoura arcaica, mas nesse mesmo livro o Raduan Nazar ele faz inúmeras outras referências, né, a várias passagens da Bíblia. Também não podemos esquecer o nosso quase conterrâneo, né, aqui do Sul, Érico Veríssimo, né? O Érico Veríssimo, ele faz referência com títulos das obras dele às duas grandes bases da cultura ocidental. A Shakespeare, ele faz referência com o livro O Resto é Silêncio, que foi uma frase, né, a última frase proferida pelo Hamlet, e também Olhai os Lírios do Campo, né, um dos romances mais populares do Érico Veríssimo, que faz referência, né,
aquela citação de Jesus, aquela passagem, né? Uma passagem bem, bem bonita, uma passagem bela, né? Poética. Olhai os lírios do campo. Né? E a gente tem também o nosso Saramago. Eu digo nosso porque é de língua portuguesa. De língua portuguesa. Nós já fizemos, né, um programa sobre o José Saramago. Se você quiser assistir, você pode acessar no nosso canal no YouTube, né? Basta lá procurar Literatos TV. Sempre que se fala em Bíblia e literatura, fatalmente nós vamos falar no José Saramago, né? Porque ele tem pelo menos 2 obras que fazem, né, citações diretas, né, de passagens bíblicas. Curiosamente, Mateus. O que mostra talvez a importância da Bíblia, né, para a literatura e para a criação artística, né? Porque a Bíblia, ela não é simplesmente um livro religioso, é um livro que funda uma série de culturas, né? É um dos livros base da civilização ocidental. Daí talvez o porquê do interesse, né, do Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, em que ele trata, né, do Novo Testamento, e o Caim, né, que é um livro menorzinho, um livro já crepuscular, né, mas que ele trata do Antigo Testamento. Mas o nosso objetivo é falar de 2 filmes. De Bíblia no cinema. E né? principalmente... Por que falar desse tema, né? Porque recentemente, no ano passado, nós tivemos 2 grandes produções por grandes diretores de adaptações da Bíblia, né? Que é Êxodo, que conta a história de Moisés, e Noé, que obviamente conta a história de Noé, né, Michael? O que é interessante, assim, é que são 2, como você falou, 2 superproduções, filmes caríssimos, né, com orçamentos assim exacerbados. E o que é interessante, 2 diretores de peso, assim, que são 2 autores, né, o Ridley Scott e o Aronofsky, né? Então, assim, existe um interesse muito grande em, de repente, adaptar, eu diria, adaptar uma história de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos, adaptar para a nossa realidade, ou seja, para aquilo que nós estamos pensando hoje em dia. É isso, talvez, que acontece com... assim, eu acho que tu tá querendo dizer que não são histórias que elas se preocupam em ser fiéis exatamente ao texto bíblico. Certo. Mas muito mais, talvez, criar um outro tipo de história a respeito dessa história bíblica que reflita os valores, os conceitos, ou até mesmo os conflitos da nossa época. Né? Exato. Quer dizer, como nós estamos lendo a Bíblia hoje. Quer dizer, que tipo de carga, que tipo de valor, que tipo de ideologia nós colocamos em cima, né, dessas histórias que nos acompanham desde a infância. Né? Exatamente. E por isso, então, vamos começar a falar dos filmes? Vamos lá. E o primeiro deles é o Êxodo, né, que tenta, como a gente já comentou, aí recontar a história de Moisés. Uma história que todo mundo conhece, com aquela cena clássica da abertura do Mar Vermelho, as pragas no Egito, Moisés sendo chamado aí por Deus para poder libertar o povo hebreu, que era escravo no Egito. No entanto, esse filme do Ridley Scott, ele tem assim umas pequenas modificações. Uma bastante significativa é que Moisés, ele basicamente assim, seria mais um general assim, no filme. Ele, inclusive, em um momento do filme, ele parece que tenta ensinar os hebreus, depois que ele já voltou do exílio dele no deserto, porque ele foi expulso do Egito, ele vai para o deserto, fica 40 anos e tal, e volta para o Egito, então, para libertar os hebreus. E tem um momento do filme que ele parece, assim, uma espécie de Che Guevara, assim, quase. Porque ele usa umas técnicas de guerrilha, assim, ele tenta ensinar os hebreus, é como mesmo se ele fosse um general. E nesse momento é que existe assim, um entrave, um diálogo interessante ali entre Moisés e Deus, que nesse filme do Ridley Scott se apresenta como um menino, que é uma referência um pouco mais católica, né, dessa história que é judaica, certo. Que tem essa ideia do Deus menino, né? Então, esse Moisés ele age mais como um general. A outra diferença que a gente pode pontuar, assim, que existe em relação à história original, eu acho que é uma tentativa do Ridley Scott de, como é que eu vou dizer, talvez explicar melhor a história bíblica. Ele tenta ser mais científico, digamos assim. Talvez sim. Porque, por exemplo, a primeira praga que a gente tem, que seria o rio Nilo se transformando em sangue, no filme a gente vê vários jacarés que simplesmente começam a se atacar. E, né, a gente conhece a história dos jacarés, do Nilo, a gente sabe que existe uma grande quantidade desses animais,
Mas também não sei se justificaria o rio se tornar em sangue. Mas é que os jacarés, eles ficam muito loucos. É uma cena muito legal, assim, visualmente. E o sangue deles é que contamina... Que contaminaria, né, o rio. Todo o rio. E por consequência, todas as pragas que viriam depois, rãs, moscas e tal, seriam consequências dessa primeira praga. Então é uma tentativa mais científica. Certo. Mas, ô Vilto, apesar dessas modificações, né, a base da história, ela permanece a mesma, certo? Sim, a ideia, né? São que é a retirada do povo do Egito. Do Egito, né? Quer dizer, são algumas, assim, modificações, reinterpretações inofensivas, porque a história ali está sendo contada tradicionalmente. Sim. Mas me parece que não é a mesma coisa que acontece em Noé. O que você acha? Com certeza não é. Com certeza não é. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode dizer é que o Aronofsky, ele não... Eu não diria se limitou não é a palavra certa, mas ele não se restringiu a fazer uma releitura do texto bíblico somente. Certo. Ele pegou, por exemplo, um livro apócrifo chamado o livro de Enoque, né, que seria um livro que, inclusive, os primeiros cristãos citam esse livro, e depois ele não foi incluído dentro dos livros que formam o cânone bíblico. Né? Só que o Aronofsky, para fazer o Noé, ele consulta esse livro. Qual que são digamos que as principais referências desse livro no filme? A principal de todas elas é o surgimento dos guardiões, que seriam uma espécie de anjos renegados, né? Certo. Inclusive, anjos renegados, para quem leu A Batalha do Apocalipse do Eduardo Spor, também é uma coisa que ele usa, não poderia deixar de citar aqui. Certo. Porque assim, Michael, os guardiões, eles estão na Bíblia, mas não exatamente dessa forma descrita, assim. Porque realmente tem um trecho, assim, que diz que os filhos dos homens começaram a se casar com os filhos de Deus. Fica uma coisa ali em aberto. Então, Aronofsky, ele pegou esse gancho para inserir esses anjos renegados e tal na história do filme, que são os personagens em busca de redenção. Certo. Mas o que eu acho que mais interessante a gente destacar aqui do filme do Aronofsky é que ele coloca ideias que são aceitas e discutidas hoje em dia nessa história bíblica. A primeira delas que a gente pode falar é a teoria da evolução. Em dado momento, quando Noé já está dentro da arca, ele começa a contar para os seus filhos como Deus teria criado o mundo. Certo. A versão que nós ouvimos do Noé contando é uma versão muito semelhante à Bíblia. Mas a versão que nós vimos visualmente é o Big Bang, é a evolução, né, dos animais. Até essa, inclusive, é uma parte bastante interessante, os animais saindo da água, né, e começando a caminhar. Então, digamos assim, é como se o Aronofsky fizesse uma junção, né, digamos assim, do criacionismo com o evolucionismo. Mas talvez essa seja a intenção dele, né? Sim, Ele fazer sim. tipo assim, aqui uma visão não exclui a outra. Pode ser, né? pode ser uma interpretação. Você tem palavras bíblicas e imagens, entre aspas, científicas, né? Para você explicar como nós estamos aqui, né? De onde nós viemos. Mas assim, ó, eu acho isso louvável, eu gostei muito disso no filme. Agora, você tem uma coisa que eu não gostei muito não, porque que é? Eu acho que ficou politicamente correto demais, assim, ficou até meio rançoso. Porque, por exemplo, os descendentes de Sete, que seriam os do bem, eles são todos vegetarianos, né? E os descendentes de Caim, não é preciso dizer, Caim é o nosso grande vilão, né? O assassino de irmãos, né? Os descendentes de Caim, eles não só são carnívoros, como eles são mostrados em banquetes grotescos, né, se fartando de carne. Quer dizer, esse negócio hoje está assim, né, o politicamente correto está policiando tudo, né? Daqui a pouco vai ser feio, já está sendo meio feio, meio chato comer carne. Eu não sei, eu acho que tá demais, assim, tá demais. Eu acho que foi um pouquinho forçado, assim, mas a gente ainda vai comentar melhor essa coisa ainda digamos assim, do posicionamento, né? Porque tem uma outra teoria que também aparece, uma teoria não, uma ideologia, né, que aparece muito forte no filme, que é o feminismo, né? Como é que o Aronofsky usa isso? Na cena final do filme, eu diria que não é um spoiler, porque é uma história bíblica, né, que já está ali há milhares de anos escrita, mas na reinterpretação do Aronofsky, quando os filhos de Noé saem da arca, a filha adotada de Noé, vamos dizer assim, que casou com um dos filhos de Noé, ela tem duas gêmeas, duas meninas, né? Ela tem gêmeos. E na hora de passar a primogenitura, que para quem talvez não conheça tanto da cultura bíblica ou da cultura judaica, a primogenitura era passada para o filho mais velho, e essa era uma coisa realmente incisiva daquela cultura.
No filme do Aronofsky, a primogenitura é passado para as meninas, o que é talvez uma crítica à cultura patriarcal da Bíblia, né, Mike? Cultura patriarcal, cultura machista. Sim. Mas essa história de Bíblia rende, né, Wilton? Rende bastante. É por isso que a gente volta no próximo bloco com mais Bíblia e cinema.